Muito bem, então muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, público presente, pessoal de apoio à reunião. Em primeiro lugar, as minhas desculpas por este atraso no início da nossa reunião. Tive aqui um pequeno percalço, já está resolvido e daí o termos começado um bocadinho mais tarde. Iria começar por distribuir o resumo diário de tesouraria. Os senhores vereadores, fazem favor. E dar conta que a totalidade de disponibilidades ao dia de ontem, dia 9, é de 1.305.212,83 €. Dava início então à nossa reunião com o período antes da ordem do dia e dava a palavra aos senhores vereadores para fazerem o dela. Muito obrigada. Senhor vereador João Pedro Reles. Ora, bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e Sr. Vereador, funcionários de apoio à reunião de Câmara e público presente. Eu gostaria de colocar aqui algumas questões, no entanto, iniciava com as propostas da CDU para o orçamento de 2023, quer na sequência também da solicitação por parte da Sra. Presidente de Câmara e, portanto, com base no Estatuto de Direito da Oposição, para além de um direito, pensamos também que é um dever, portanto, enviar contributos para o orçamento, no sentido depois do próprio Executivo avaliar a pertinência ou não dessas mesmas propostas e as incluir ou não no orçamento. Gostaria de realçar aqui alguns dos aspectos que foram propostos, designadamente a elaboração de projetos técnicos para a implementação de uma creche pública no Concelho, sendo também um fator, portanto, essencial para o apoio às famílias e como elemento também da atividade de fixação e permanência de jovens casais. Portanto, um desenvolvimento de um programa de apoio ao movimento associativo para substituição de lâmpadas e projetores, promovendo assim a eficiência energética também nas associações e coletividades do Concelho. Concretização do projeto do parque de autocaravanas também com financiamento definido. A criação de um centro interpretativo de fauna e flora da reserva natural local do Pulo da Goxa, portanto, com todas as valências também, quer de circuitos de observação de aves e de interpretação de fauna e flora, quer também incluindo as estações arqueológicas e portanto, também a criação do centro interpretativo de estações arqueológicas de Alpiarça, com dinamização de circuitos turísticos e painéis explicativos relacionados com as diversas estações que temos disponíveis. A criação de um programa municipal de ocupação jovem, tendo como destinatários os jovens do Concelho com idade compreendida entre os 18 e os 25 anos, que se encontrem desempregados ou à procura do primeiro emprego, no sentido também de facilitar a sua integração no mercado de trabalho. A construção de um parque de desportos radicais com prevalência de equipamentos para a modalidade de skate, portanto, indo em conta também ao interesse dos jovens, no sentido de dotar também o Concelho com esta nova oferta. A aquisição de terrenos incrustados na zona industrial de Alpiarça, portanto, como forma também de poder desenvolver ou ampliar a mesma zona industrial, no sentido de se avaliar essa possibilidade e estudar principalmente com o terreno de uma determinada dimensão que está mesmo dentro da zona industrial e que já mesmo em termos de definição de território se encontra com possibilidade de vir a ter essa mesma utilização integrando a zona industrial. A reabilitação do edifício do Quartel dos Bombeiros Municipais e da Sociedade Filarmónica Alpiarcense, portanto, entre outras, como a conclusão da obra da escola EB23, que está em curso. Portanto, todas estas propostas fazem parte do programa eleitoral da CDU que foi apresentado, portanto, a votos
nas eleições de 2021, algumas delas que já tínhamos também apresentado e que, naturalmente, esperamos que portanto, o decorrer do mandato seja possível integrá-las e, portanto, pensamos que sejam portanto, importantes no desenvolvimento do nosso Conselho e é este o nosso contributo. Portanto, algumas das questões que eu gostaria de colocar têm a ver com, portanto, foi criada uma comissão de desenvolvimento do património do Concelho de Alpiarça que compunha também, que integrava um conjunto de figuras ilustres também na área do património, e eu gostaria de saber em que ponto é que está se tem tido algum desenvolvimento ou acompanhamento, portanto, em termos do trabalho que se perspectivava a ser desenvolvido em colaboração com essa mesma comissão. Outra questão que eu gostaria de colocar era saber o ponto de situação da colónia balnear, sendo que a última informação que temos tem a ver com um desenvolvimento de um projeto a nível da colónia balnear, como sabemos, a colónia balnear da Nazaré faz parte do património da comunidade intermunicipal neste momento, portanto, era da Assembleia Distrital, mas por via legal passou para a CIMLT, portanto, e saber também em que ponto se teve algum desenvolvimento ou não todo esse projeto, e que basicamente eram estas as questões que tinha para colocar. Isso. Obrigada, Sr. Vereador. Tem a palavra a Sra. Vereadora Fernanda Cardigo. Bom dia a todos. A minha não é bem uma questão, é mais uma observação e tem a ver com o funcionamento do balcão único. Foi-me relatado por alguns munícipes e eu própria também testemunhei. Estamos numa vila pequena e as pessoas queixam-se da falta de privacidade que têm no atendimento do balcão único, no balcão único. Isto, por exemplo, um relato de uma pessoa que vem tratar de um assunto relacionado com a compra pretende comprar um terreno e vem ver como é que está a situação do mesmo, e todas as pessoas que estão ali, é coisas que por vezes aquilo é um negócio, a pessoa nem quer que se saiba, e todas as pessoas que estão ali para outro tipo de atendimento têm conhecimento do que se está a passar. Eu própria também já estive no atendimento e constatei uma situação idêntica. Para além de que chegam ao balcão único e a pessoa que trata dos assuntos das obras terá que vir, portanto, do gabinete técnico para ali, porque não está ali em permanência. Portanto, se a intenção era agilizar e concentrar todos o tipo de atendimento ali, eu penso que não está a funcionar da melhor forma. Muito obrigada. Bom, então eu não sei se há mais alguma questão. Fazia uma primeira referência relativamente à intervenção do Sr. Vereador, se me permite, no que toca à proposta apresentada pela CDU para a integração de medidas no Orçamento de 2023, dizer que naturalmente o Executivo fez chegar às forças políticas com representação no Conselho e ao abrigo do Estatuto de Direito à Oposição a solicitação de envio de propostas para o orçamento, e devo dizer que as únicas propostas que recebemos até ao momento foram as apresentadas exatamente pela CDU. O Executivo não recebeu qualquer outra proposta para a integração de medidas no orçamento. E relativamente à proposta, naturalmente que o Executivo terá em linha de conta o conjunto de propostas que são feitas. Aliás, é por essa razão que elas se solicitam, é exatamente para permitir integrar dentro do âmbito daquilo que é a preparação do orçamento e que são as escolhas e as medidas definidas pelo Executivo maioritário, integrar um conjunto de medidas, às vezes que são até do ponto de vista prático comuns, e que faz sentido integrar no orçamento.
Dizer que, relativamente a algumas das questões que o Sr. Vereador aqui abordou e que estão no documento que nos enviou, há um conjunto delas que estão em execução, como seja, por exemplo, o Parque de Autocaravanas, que sofreu uma reprogramação em virtude de haver uma alteração do local de implantação do projeto e da dimensão do projeto. E estamos apenas a aguardar que o Turismo Portugal faça a aceitação desta reprogramação para darmos início aos procedimentos com vista à concretização da obra. Relativamente ao Centro Interpretativo do Paulo da Goxa, nós candidatámos em dezembro passado a um projeto da Rede de Zonas Úmidas da Reuete, que foi aprovado e que está também já em execução, que tem uma parte de recuperação da flora, sobretudo, mas que tem uma parte relativa ao centro interpretativo, e submetemos agora 2 candidaturas ao Interreg com vista a obtermos apoio também para aquela zona, na área do turismo sustentável e na área do, deixa-me ver se não me falha a memória, são 2 candidaturas, uma é o turismo sustentável e a outra é a sustentabilidade ambiental, ou seja, são 2 vertentes que são financiadas por projetos da União Europeia diferentes e que nós estamos a submeter a candidatura, já enviámos a documentação toda, estamos apenas a aguardar a aprovação eventualmente. E, portanto, com estes 3 projetos que são financiados pela União Europeia, nós conseguiremos fazer avançar o projeto da própria reserva e introduzir-lhe um conjunto de melhorias e de novidades que têm a ver também com a questão do turismo sustentável e de nós criarmos ali um apoio que se pretende que seja no Parque de Campismo e, portanto, nós pretendemos alterar a natureza do Parque de Campismo, que deixará de ser um Parque de Campismo tradicional, mas passará a ter aqui 2 vertentes, uma vertente de ecoturismo e depois uma vertente de suporte ao Parque Aventura no projeto ambiental, no futuro projeto ambiental para a barragem, para a zona da Albufeira dos Patutos. Dizer que relativamente ao Centro Interpretativo para a Arqueologia, nós precisamos de começar pelo princípio, e o princípio é termos uma carta arqueológica, que é uma coisa que não temos ainda, e, portanto, é necessário ter a carta arqueológica e identificar de uma forma formal e institucional todos os vários pontos de interesse arqueológico e depois podermos organizá-los em termos de circuito visitável, de centro interpretativo, do que quisermos chamar, mas nós sem a carta arqueológica dificilmente conseguimos fazer passar um projeto deste género, pelo menos de forma a que possamos conseguir financiamento para ele. Aliás, dizer que relativamente ao próximo orçamento há uma preocupação, como todos sabem, relativamente ao aumento brutal das despesas com energia e com combustíveis, e o Executivo pretende fazer avançar um conjunto de projetos substancialmente que sejam apoiados por fontes de financiamento que não só os meios próprios do município, obviamente, que não são suficientes de todo. E, portanto, nós apontaremos no sentido de concretizar projetos que têm potencial de financiamento, quer seja no PT 2030, quer seja em sede PRR, que é mais vantajoso porque tem um financiamento de 100%. Relativamente, queria apenas falar aqui, relativamente à aquisição de terrenos na zona industrial, é uma outra situação que nós encontramos, e eu julgo que ela já acontece há bastante tempo. Nós estamos a fazer e estamos a avançar com um projeto de aquisição de terrenos. Provavelmente não será necessário ser o município a adquiri-los, o que estamos a fazer é aumentar a zona de abrangência do próprio parque industrial, da zona industrial, com a integração de terrenos que estavam fora deste perímetro.
Encetámos conversações relativamente ao terreno que está no miolo, ao terreno agrícola que está no miolo da zona industrial, que é um problema e é uma situação que tem décadas para resolver. Nós encetámos esse processo, mas também encetámos um outro processo difícil, que não foi tido em consideração até agora e que é muito importante para nós reorganizarmos a zona industrial, que é efetivamente fazermos cumprir o regulamento e todos os lotes que estão devolutos, que estão em violação do regulamento, terão que ser objeto de ou um processo de reversão ou uma negociação com os proprietários, de modo a que esses lotes fiquem disponíveis para empresas e entidades que se queiram ali instalar para desenvolverem uma atividade. Porque parte da nossa zona industrial é um depósito para os proprietários dos lotes e é uma zona em ruínas, porque o que lá está, o que foi feito por algumas das empresas, é insuficiente para cumprir as regras do regulamento da zona industrial e isto conflitua com o desenvolvimento da própria zona. E, portanto, nós, para além de queremos crescer, temos de disciplinar aquilo que lá temos. E, portanto, esse é um processo muito difícil. Estas coisas não são simpáticas de fazer, mas são necessárias e são importantes para o desenvolvimento, efetivamente, do próprio município. E, portanto, dizer-lhe, Sr. Vereador, Senhora e Sr. Vereador, que o Executivo terá, naturalmente, em consideração um conjunto de propostas, há um conjunto de outras sobre as quais não estou aqui a dizer quaisquer considerações, e que algumas delas constavam também do programa eleitoral do PS e constarão algumas do próximo orçamento e outras de orçamentos futuros, uma vez que não será possível ou viável desenvolver todos os projetos e todas as medidas no próximo ano. Relativamente às questões que o Sr. Vereador coloca, esta Comissão de Desenvolvimento do Património do Concelho de Alpiarça não teve quaisquer reuniões nem qualquer desenvolvimento. A nossa intenção era retomar o seu funcionamento de forma a trabalharmos no sentido de prepararmos em conjunto, desde logo, as comemorações do 50º do 25 de Abril. Como sabem, o município associou-se à Comissão Nacional e, neste momento, tem em preparação um conjunto de atividades também para o ano que vem, que culminarão depois no cinquentenário do 25 de abril de 1974, e nós contamos que haja uma colaboração relativamente a um conjunto de personalidades e de entidades que estão não só representadas nesta comissão, mas que têm interesse e demonstraram interesse em participar. E a nossa intenção é exatamente começar a trabalhar com eles no sentido de prepararmos um calendário de comemorações e de atividades e de eventos tendentes desde logo à concretização deste objetivo, mas que vão para além dele e que estão em curso também relativamente à defesa e à preservação do património cultural e natural do concelho. Relativamente ao ponto de situação da colónia balnear da Nazaré, o ponto de situação é exatamente o mesmo desde a última informação que o Sr. Vereador tem, porque desde essa altura que não houve qualquer reunião, não houve qualquer desenvolvimento. Do meu ponto de vista, a única coisa que houve, entretanto, foi alguma troca de comunicação com a Câmara da Nazaré. Digamos que a situação que era complexa, de algum modo, se agudizou em termos de pressão para resolver o assunto, mas não foram desenvolvidas quaisquer demarches, nem foi tomada qualquer decisão nesta matéria, portanto, não tenho, neste momento, muita coisa que possa adiantar, excetuando a preocupação com a resolução da situação, que tenho a noção que é importante por várias razões. Primeiro, porque a situação com a própria Câmara da Nazaré deve ser resolvida e ultrapassada,
E segundo, porque esta é uma infraestrutura que tem, do meu ponto de vista, uma importância grande para os municípios da comunidade intermunicipal, que neste momento detêm a colónia, e a utilização desta colónia por parte dos municípios, destes municípios, é um objetivo que eu acho que a breve trecho deveríamos conseguir. De todo o modo, não há desenvolvimentos que eu conheça, não houve desenvolvimentos relativamente, nos últimos tempos, pelo menos, desde que sou Presidente de Câmara, não houve desenvolvimentos nesta matéria. Senhora Vereadora, houve uma preocupação, de facto, o balcão único visa exatamente concentrar os serviços e visa, de uma forma que eu julgo que é transversal a todos os serviços públicos, visa, primeiro, facilitar o acesso das pessoas à informação, uma vez que ela está concentrada num único ponto e não tem que andar a saltar de serviço em serviço. Depois visa dar alguma tranquilidade e privacidade a quem está efetivamente a trabalhar no seu local de trabalho, porque isto implicava que os municípios tivessem que entrar na Câmara e andassem de serviço em serviço, passando por outros locais que não são serviços abertos ao público, para poderem deslocar-se entre cada um deles para tratar dos seus assuntos. E, portanto, o objetivo de termos um balcão único é, efetivamente, não só facilitar a vida às pessoas desse ponto de vista, porque os serviços são concentrados, mas também facilitar o trabalho a quem está no seu posto de trabalho e não tem um front office ou não tem previsão de atendimento a público. Há aqui coisas que eventualmente podem ser melhoradas. Houve uma preocupação de estabelecer condições de privacidade, designadamente no que diz respeito ao atendimento da ação social, que considerámos que era fundamental garantir. E, portanto, as pessoas que vêm tratar de assuntos relativamente à ação social têm um gabinete próprio no balcão único, onde têm essa privacidade. Relativamente a assuntos de aquisições de terrenos ou de outro tipo de assuntos relacionados com as obras, nós não temos tido, efetivamente, até agora, a permanência de um elemento do Serviço de Obras a 100% no balcão único, mas é um objetivo que queremos cumprir rapidamente. E, em segundo lugar, nós podemos tentar, não é muito fácil estabelecer condições de privacidade, aliás, qualquer serviço, nós no Serviço da Segurança Social em Santarém temos guichês ao lado uns dos outros, a privacidade, e são assuntos provavelmente até mais, diria eu, mais, com maiores necessidades de privacidade, e nós temos guichês ao lado uns dos outros, as pessoas ouvem-se perfeitamente. E nas cidades as pessoas que se concentram ao mesmo tempo provavelmente nem se conhecem. Pois, mas as pessoas, vamos lá ver, aquilo que as pessoas vêm tratar ao município, para além de tudo, são assuntos que não são propriamente privados do ponto de vista de terem que estar ou de terem que ser escondidos de alguém. A questão é, nós podemos tentar encontrar ali uma situação que permita alguma privacidade, sendo certo que as pessoas, se conhecem, também se veem, se estão no balcão A ou no balcão B, se estão a tratar com o funcionário A ou com o funcionário B, as pessoas assumem muitas coisas, fazem muitas presunções e, portanto, o que eu acho é que as pessoas têm que se deixar de se interessar pela vida dos outros e concentrarem-se nos seus assuntos e deixarem que as pessoas tratem da sua vida sem se sentirem condicionadas. Não é muito fácil, até porque isso também causava algum constrangimento dentro dos próprios serviços do município, que é ter gabinetes ocupados muito tempo com pessoas a colocar questões sozinhas lá dentro e as outras pessoas todas à espera, e que são muitas vezes formas de entropia do desenvolvimento do trabalho. De qualquer modo, nós procuraremos e vamos avaliar com a responsável pelo balcão único, a possibilidade de introduzirmos ali algumas barreiras que possam, de algum modo, criar algum acréscimo de privacidade. E pronto, penso que consegui responder às vossas questões e então, assim sendo, avançava para
avançava para a nossa ordem do dia e começava exatamente pela reunião, pela proposta de data da reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiarça, realizada no dia 28 de outubro, que foi a reunião número 19 de 2022. Vem a ata para apreciação e votação dos senhores vereadores. Se alguém quiser tomar da palavra, senhora vereadora. Muito bem. Portanto, é na página 5, no último parágrafo, mais ou menos aqui a meio, disse que o anterior executivo e o atual executivo não vão deixar as crianças sem comer. Eu penso que ficava melhor, tal como o executivo anterior, o atual executivo não vai deixar. Muito bem. É só isso, senhora vereadora? Então, com a sugestão de alteração que a senhora vereadora Fernanda Cardigo fez, eu punha a ata da reunião número 19 de 2022 à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com a alteração sugerida. Proposta de colaboração, vamos ao ponto número 2, proposta de colaboração Colónia Balnear 2022 com o CRIAL. Eu passava a palavra à senhora vereadora Maria Rosa do Céu para apresentar o ponto, por favor. Bom dia a todos. Relativamente ao ponto 2, considerando que o Centro de Reabilitação do CRIAL é uma IPSS e que dá resposta às necessidades das crianças e jovens com problemas e deficiências, o CRIAL tem desenvolvido atividades, nomeadamente a colónia balnear, e que tem um custo de cerca de 360,60 por utente. Na última colónia estiveram presentes 3 utentes residentes de Alpiarça e, dando resposta também a uma solicitação por parte do CRIAL, propõe-se que a Câmara delibere aprovar a atribuição de um subsídio no montante de 540,90, que corresponde a 50% do encargo relativamente a estes 3 beneficiários, ou seja, 50% será comportado pelo CRIAL e os outros 50% pelo município, dando resposta a um pedido também por parte do CRIAL para a colaboração neste tipo de atividade. Muito bem. Não sei se os senhores vereadores têm alguma questão. Sr. vereador João Pedro, faz favor. Portanto, em relação a este assunto em concreto, nós não temos nada contra, naturalmente que iremos votar a favor, é uma situação que já se verificou durante mais anos até, penso que existirá um protocolo com o CRIAL de utilização da reserva também para os utentes do CRIAL e, portanto, e com algumas contrapartidas foram estabelecidas de formas diferentes ao longo dos anos. Portanto, iremos votar a favor da proposta, referindo apenas que na própria proposta não vem o pedido do CRIAL em termos de apoio e que penso que seria importante também no sentido de enquadramento do ponto disso. Muito bem. Então, assim sendo, eu colocava a proposta à votação. Propõe-se que a Câmara Municipal de Alpiarça delibere aprovar a atribuição de um subsídio ao CRIAL no montante de 540,90 €, correspondente a 50% do encargo com o campo, referente aos 3 beneficiários que são residentes do município de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 3 é a proposta de apreciação e submissão à Assembleia Municipal da aprovação do exercício de competências específicas no domínio da ação social pela comunidade intermunicipal, que vem também para deliberação. Nós tivemos aqui algumas questões relativamente a uma primeira minuta que nos chegou, porque havia aqui algumas dúvidas relativamente a que tipo de competências é que estavam a ser transferidas para a comunidade intermunicipal, e depois esta situação foi devidamente sanada, pela interpretação que se fez da legislação relativamente às competências da própria CIMLT. E, portanto, o diploma
A lei a que nós nos estamos a referir consagra a transferência de várias competências para as entidades intermunicipais e passam pela participação na organização de recursos e no planeamento de respostas e equipamentos sociais ao nível supraconcelhio, pelo exercício de competências das plataformas supraconcelhias e pela elaboração das cartas sociais supramunicipais para a identificação da prioridade e respostas sociais a nível intermunicipal. Portanto, são apenas estas competências, portanto, a transferência das competências para as entidades intermunicipais depende do prévio acordo dos municípios, que as integram, leia-se as comunidades, e o acordo referido no número anterior é da competência da Assembleia Municipal de cada um dos municípios que integram a entidade municipal. Portanto, a proposta é que nós aprovemos aqui e aprovemos também a remessa à Assembleia Municipal, e a competência que estamos a transferir é unicamente, aliás, até porque o município de Alpiarça já assumiu as competências na área da ação social, são apenas as competências para participar na organização do recurso e no planeamento de respostas e equipamentos sociais ao nível supraconcelhio, pelo exercício das competências das plataformas supraconcelhias e pela elaboração das cartas supramunicipais para a identificação das prioridades de resposta a nível social relativamente aos vários municípios que compõem a comunidade. E, portanto, a proposta é exatamente que a Câmara delibere submeter esta proposta à Assembleia Municipal, no sentido de deliberar dar o acordo prévio para o exercício pela Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, a partir do dia 1/1/2023, das competências relativas à ação social indicadas nesta proposta. E eu punha à discussão dos senhores vereadores. O senhor vereador João Pedro Reolos, faz favor. Portanto, da nossa análise também, parece-me que o que se está a transferir essencialmente era o que já existia a nível das supraconcelhias, que eram convocadas pelo Instituto da Segurança Social, em termos de aprovação de projetos supraconcelhios, em que tinha um parecer vinculativo também nessa aprovação. Todas essas entidades são as mesmas que integravam a plataforma supraconcelhia, simplesmente passam a ser convocadas pela comunidade intermunicipal e, portanto, será uma transferência, digamos assim, de serviço e de esvaziamento também de qualquer dia estas próprias representações da Segurança Social a nível distrital até serão reorganizadas ou equacionadas, penso eu, com todos estes esvaziamentos que se vai fazendo e que faz parte de todo um processo que nós temos manifestado, portanto, a discordância, e que dessa mesma forma nos iríamos abster desta votação, tendo em conta todo o processo, de certa forma, trapalhão de transferência de competências, essencial, que consideramos como sendo uma transferência de tarefas e não de competências, em que nos parece a nós que irá essencialmente aumentar as assimetrias regionais e não propriamente contribuir para a equidade de tratamento e de direitos de todos os cidadãos do país, independentemente dos seus territórios, como está consagrado na Constituição. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha este ponto à votação. O ponto propõe que a Câmara delibere submeter a presente proposta à Assembleia Municipal, no sentido de deliberar dar o acordo prévio para o exercício pela Comunidade Intermunicipal das competências relativas à ação social suprarreferidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com 2 abstenções dos senhores vereadores da CDU. Posso fazer a declaração de voto? Sim, claro. Dei a palavra ao senhor vereador para a declaração de voto. Portanto, os vereadores da CDU abstiveram-se neste ponto, essencialmente por uma questão de coerência em relação a outras posições relacionadas com todo o processo de transferência de competências, que consideramos não ser benéfico para os cidadãos em geral, até porque o que se está a transferir de uma forma geral são tarefas e não competências,
havendo a possibilidade até do aumento de despesa para os municípios, mas também, de certa forma, aumentando as assimetrias regionais e criando uma desigualdade e uma falta de equidade, como está considerado em termos da Constituição da República. Disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, passávamos ao ponto 4. Proposta de aprovação da celebração do protocolo entre o município de Alpiarça, o Projeto de Esperança e a Cáritas Diocesana de Santarém e aprovação da minuta. Eu queria fazer uma referência relativamente a uma falha no envio da documentação. Falta enviar a minuta de protocolo, que é fundamental para os senhores vereadores poderem analisar e tomar a vossa decisão. Eu trago, a minuta constava de um anexo e por lapso não foi impressa e não foi junto ao ponto. Portanto, eu trago impresso a minuta. Se os senhores vereadores quiserem despender algum tempo, nós podemos inclusivamente interromper a reunião, ou se podemos guardar o ponto para o final e depois, se quiserem fazer uma leitura rápida da minuta, eu dar-vos-ia essa possibilidade e nós ou interrompemos a reunião ou paramos aqui um bocadinho para poderem ver a minuta e eventualmente tomarem uma decisão, se tiverem essa... Interromper, porque no final é exatamente a mesma coisa. Pronto, então... Vamos acompanhando os pontos e torna-se difícil. Então interrompemos a nossa reunião durante 10 minutinhos para permitir que os senhores vereadores leiam e conheçam a minuta do protocolo que está apresentado. Muito bem. Então eu fazia a apresentação breve do ponto e depois os senhores vereadores já estarão em condições de poder apreciar a proposta. A proposta é de celebrar entre a Câmara Municipal e o Projeto de Esperança, Cooperativa de Solidariedade Social e a Cáritas Diocesana de Santarém uma cooperação para a recolha seletiva de roupa usada com vista à sua reutilização e ou reciclagem. Os municípios, como sabem, dispõem de competências nos domínios da ação social e do ambiente, nomeadamente a gestão dos resíduos sólidos urbanos produzidos no seu território, bem como o apoio a atividades de natureza social, em parceria com entidades da administração central e outras instituições. No plano ambiental e social, justifica-se por parte do município a implementação de sistemas de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos produzidos na área do município, com vista à preservação também do meio ambiente e dos recursos naturais. Nesta gama de resíduos sólidos destacam-se a produção de resíduos cada vez de forma mais massiva de vestuário usado que os municípios deixam de utilizar e que têm potencial para ser reaproveitados para serem reciclados. É importante, além disso, e é adequado o estabelecimento de parcerias nesta área, quando se trata de promover também a consciencialização ambiental e gerar recursos destinados a apoiar as populações carenciadas. O Projeto de Esperança, Cooperativa de Solidariedade Social e a Cáritas Diocesana de Santarém estão a desenvolver no Conselho um projeto denominado Projeto Amigo de Recolha de Roupa Usada, mediante a colocação de contentores nesta área geográfica, nomeadamente em espaço privativo das entidades aderentes e em espaço público, quando autorizado para as autarquias. A recolha destes bens usados, nomeadamente da roupa, para efeitos de reutilização e reciclagem, é uma atividade de relevante interesse municipal, é do conhecimento e todos nós vamos acompanhando que em termos, não é só em termos do nosso território, mas em termos do nosso país e do mundo, de uma forma global, a produção de resíduos de vestuário não utilizado, não mais utilizado e, portanto, que se vai amontoando nesta sociedade de consumo mais ávido, é objetivamente um problema relativamente à gestão deste tipo de resíduo. E, portanto, o que se propõe é que a Câmara delibere aprovar a celebração de um protocolo e aprovar a respectiva minuta que está em apreciação, a celebrar entre o município, o Projeto de Esperança e a Cáritas Diocesana e que visa, sobretudo, a autorização para a colocação de contentores até ao máximo de 20, especialmente adaptados e desenhados para a recolha da roupa,
assegurar isentar o pagamento das taxas municipais para a instalação até ao máximo destes contentores, colaborar em ações de sensibilização, proceder à divulgação do objeto do presente protocolo, nomeadamente os locais onde se encontram instalados os contentores para a recolha da roupa, e colaborar nestas ações, seminários, conferências ou que venham a ser desenvolvidas relativamente à consciencialização dos utilizadores sobre a importância social da recolha de roupa e calçado usados com o intuito de promover a consciência sustentável e de proteção do meio ambiente. Este é o que está... O presente protocolo propõe-se que vigore por período de 4 anos, a contar da data da sua assinatura. O acompanhamento será feito pelo Departamento de Solidariedade e Inovação Social em termos que depois venham a ser acordados. Será feito pelo primeiro outorgante, que é o município de Alpiarça, e depois tem um conjunto de cláusulas relativas ao incumprimento ou a conflitos que venham a surgir neste âmbito. E, portanto, a proposta é exatamente que se aprove esta colaboração entre o município de Alpiarça e a Esperança Cooperativa de Solidariedade Social, o Projeto Esperança e a Caritas Diocesana. Eu punha o ponto à votação. Senhores vereadores, Sr. Vereador João Pedro, faz favor. Portanto, em relação a este ponto em concreto, não temos nada, portanto, contra, iremos aprovar. É uma resposta também que existia uma parceria com a Humana, salvo erro, pelo menos que eu tenho de memória, mas penso que nunca será demais em termos de respostas nestas áreas. Portanto, havendo uma reutilização destes resíduos, entre aspas, portanto, deste vestuário usado, penso que será sempre vantajoso, havendo depois também aqui algum cuidado com o enquadramento de todos estes contentores em relação aos locais onde são colocados. E pronto, iremos estar a favor. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha o ponto 4 à votação. E o ponto 4... é a proposta de aprovação de celebração de protocolo entre o município de Alpiarça, o Projeto Esperança e a Caritas Diocesana de Santarém e a aprovação da respectiva minuta. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 5 é a proposta de aprovação de minuta de contrato de comodato a celebrar entre o município de Alpiarça e o Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, que vem também para deliberação. Como é do conhecimento dos senhores vereadores, o agrupamento 1301 de escuteiros do Corpo Nacional de Escutas de Alpiarça, o agrupamento de Alpiarça, tinha a sua sede no mercado municipal e com a realização da reabilitação do mercado tiveram naturalmente que sair e têm estado, desde o momento em que saíram para permitir a realização das obras, têm estado sem uma sede atribuída. Julgo que unanimemente aceite que o associativismo e, sobretudo, esta tipologia de associativismo juvenil é importante, é um fator que contribui para o bem-estar, para a sociabilidade e a participação cívica destes jovens que integram o agrupamento, para além de proporcionar espaços de tolerância e de convívio entre os seus associados, que são também um contributo importante para o desenvolvimento destas crianças e jovens, e que, naturalmente, esta associação, o agrupamento 1301, tem contribuído para a formação de jovens, proporcionando-lhe condições para desempenharem um papel construtivo na sociedade e mantém, apesar de fisicamente não ter um espaço definido ou cedido pelo município ou próprio, mantém uma atividade reiteradamente e mantém a sua participação em organizações regionais e nacionais. O município entende que esta situação que estava
que era a realidade a propósito da realização das obras, que era necessário ultrapassar. E, portanto, o que nós definimos com o agrupamento de escoteiros foi a cedência de uma parte do edifício conhecido pela Escola das Faias para instalarem a sua sede e poderem desenvolver a sua atividade. Existem algumas salas que estão disponíveis, era a nossa intenção reorganizar a utilização da Escola das Faias e se permitir-nos intervir e permitir-nos-á também intervir do ponto de vista da recuperação de algumas daquelas salas e, portanto, o que se propõe é estabelecer um protocolo de cedência das salas do resto de chão da Escola das Faias para a instalação da sede e o desenvolvimento da atividade do agrupamento de escoteiros 1301. Encontra-se junto à documentação a proposta de protocolo e eu dava a palavra aos senhores vereadores para se pronunciarem sobre o mesmo. Eu julgo que depois tem aqui anexo ainda. Planta. Exatamente, a planta. Certo. As salas que estão, exatamente, as salas que estão, estamos a falar das salas que estão assinaladas na planta também anexa. Muito bem. Senhores vereadores, faz favor. Senhor vereador João Pedro Arraiol. Portanto, em relação a este assunto em concreto, naturalmente que a procura de uma solução para os escoteiros tem o nosso acordo, portanto, é uma situação que se arrasta há algum tempo, quando surgiu a hipótese e a necessidade até das obras que foram efetuadas no mercado municipal e que foram apontadas algumas soluções que, portanto, em determinada altura foi de acordo com o Corpo Nacional de Escudos, com o agrupamento 1301 em Alpiarça, outras nem tanto, portanto, e agora surgiu esta situação da saída da ASAL destas salas, portanto, e a ocupação por parte do agrupamento de escoteiros. Portanto, a minha questão aqui tem essencialmente a ver com a salvaguarda dos interesses da ASAL, se isso está, portanto, se foi assegurado, portanto, esses mesmos interesses no sentido da utilização que tinham, também não tenho acompanhado propriamente a sua atividade. Portanto, e em relação a esta situação em concreto, iremos votar a favor com essa salvaguarda tanto da situação da ASAL que tinham disponível estas salas. Disso. Obrigada, senhora vereadora, se faz favor. A minha questão, penso que a Escola das Faias esteve em determinada altura também falada, mas penso que na altura também 2 salas seria pouco. Esta proposta foi retirada na última reunião por ainda não terem aceitado e também porque não estava designado quem é que iria assinar pelos escoteiros. Continua a não estar. Portanto, a pergunta era se eles realmente já aceitaram, para estar aqui é porque aceitaram, e se as 2 salas irão ser suficientes. E em relação, pronto, continua a não estar cá, mas não é impedimento para que votemos. Atenção. Posso? Muito bem. Bom, então, relativamente às questões colocadas, como sabem, e esta tem sido uma opção ao longo dos anos, que começa a ser muito complicada de justificar e de assegurar. Nós temos tido sempre uma posição de garantir às associações um conjunto de prerrogativas
que vão sendo cada vez mais difíceis de garantir, uma vez que os recursos do município não são inesgotáveis. E, portanto, sempre que nós queremos garantir uma sede, um espaço a uma associação, temos que ter esse espaço. E ele tem que ter condições de dignidade para ser utilizado. Não pode ser uma arrecadação, um espaço que está completamente deteriorado, ser alocado ou cedido ao desenvolvimento de uma atividade. É preciso ter algum rigor, até porque os edifícios vão envelhecendo, a manutenção muitas vezes não é feita e o que acontece é que eles se vão deteriorando e, portanto, cada vez nós vamos tendo menos capacidade de albergar um conjunto de associações, algumas delas com pouquíssima atividade ou praticamente nenhuma, e que estão, muitas vezes, até em condições de adequação do espaço duvidosas. E, portanto, a nossa perspectiva é procurar adequar os espaços que estamos a ceder gratuitamente, naturalmente, às associações e às atividades que efetivamente ali são desenvolvidas. E estamos a procurar privilegiar as associações que desenvolvem efetivamente atividade. Porque aquelas que estão a ocupar espaços e que não têm praticamente atividade, estão a ocupar espaços que outras necessitam e que não podem utilizar, precisamente porque aquelas lá estão. Portanto, há uma tentativa de reorganizar o espaço público, em edifícios públicos que estão cedidos às associações, de forma a poder garantir não só as condições, as melhores condições possíveis, mas também a adequação e o privilégio relativamente àqueles que desenvolvem, de facto, uma grande atividade. Há, neste momento, situações em que apenas há armazenamento de coisas e as atividades que se desenvolvem são poucas, não só em edifícios da Câmara, mas em edifícios da Câmara, edifícios da Junta, etc. E, portanto, a nossa intenção é criar condições para que possa haver uma organização melhor da atribuição destes espaços. Relativamente à ASAL, esta situação foi naturalmente foi objeto de reuniões com a ASAL e foi possível garantir outras condições relativamente à ASAL, até porque a ASAL é uma secção do Clube Desportivo Os Águias, não é uma entidade que funciona de per si, é uma secção do clube e, portanto, as secções dos clubes desportivos têm uma forma específica de trabalhar, designadamente quanto à garantia que o clube deve dar relativamente ao seu alojamento, que é, digamos que, a primeira base fundamental de ter uma secção, é ela poder ter um espaço para poder desenvolver a sua atividade, mas seja como for, e foi também acordado com a ASAL, a manutenção da sala que tinham de artes no Casalinho, e que continuam a ter, na escola do Casalinho, continuam a ter e a desenvolver lá essa atividade. Se bem que eu também não tenho tido notícia de desenvolvimento de atividade por parte da ASAL, mas isso é outra questão. Relativamente aos escoteiros, nós procurámos várias soluções. Houve soluções adiantadas no passado que, no nosso entendimento, eram perfeitamente inviáveis e irrazoáveis, como seja, por exemplo, a utilização do edifício dos antigos passos do Conselho. E nós entendemos que, dada a dimensão do agrupamento, o conjunto de crianças e jovens que integram o agrupamento e o número de atividades, a dinâmica de atividades que eles têm, que se justificaria encontrar um espaço onde pudessem efetivamente desenvolver essa atividade sem grandes constrangimentos. Relativamente às duas salas, isto foi o que foi tratado com o agrupamento, sendo certo que se mantém por definir a utilização das duas salas superiores e, portanto, há aqui uma margem para nós avançarmos num sentido ou noutro, consoante o que viemos a definir em termos futuros. Para já, são estas duas salas e foi aquilo que foi aceite de imediato pelo agrupamento. Aliás, aquilo que nos manifestaram foi que era um dos locais de preferência relativamente à sua instalação, era exatamente a Escola das Faias. E, portanto, essa foi a tentativa de nós encontrarmos aqui uma solução que agradasse a ambas as partes e que fosse viável. Para além disso,
nós não recebemos ainda, de facto, a indicação da identidade das pessoas que vão assinar o protocolo, mas o que não queríamos era ter trazido, e por isso não trouxemos na última reunião, sobretudo não queríamos ter trazido sem fecharmos completamente os termos do protocolo com o agrupamento de escuteiros. E foi isso que fizemos, dando-lhes conta. Eles levantaram-nos aqui algumas questões relativamente ao prazo da cedência, relativamente às cláusulas de salvaguarda no caso de o edifício ser necessário para utilização para outro fim, e aquilo que gostariam que fosse uma garantia de que teriam a seguir um outro sítio cedido pelo município. Isso é uma coisa que, do nosso ponto de vista, é inviável e, portanto, o prazo de cedência são 4 anos. 4 anos é o tempo de um mandato autárquico. E estas decisões têm peso sobre quem vai assumindo os mandatos ao longo do tempo. E os executivos, no nosso entendimento, têm, nestas circunstâncias, não digo noutras, em que há investimento e, portanto, é preciso assegurar prazos de retorno de investimento, etc., as cedências têm que durar por mais tempo, compreendemos isso perfeitamente, aliás, de outra maneira não poderia ser, mas relativamente a estas cedências gratuitas, os executivos devem ter uma margem de liberdade para poderem decidir relativamente à ocupação que querem dar aos edifícios, à relevância que atribuem às várias associações e ao seu trabalho, e, portanto, essa margem de liberdade deve ser assegurada. E, portanto, aquilo que nós propomos são períodos de 4 anos renováveis, se não houver qualquer denúncia por parte de nenhuma das partes, e não há nenhuma cláusula que obrigue o município a, em caso de ter que denunciar o protocolo, ter obrigatoriamente que assegurar uma solução ao agrupamento de bombeiros, de escuteiros. Ou seja, esta preocupação de garantir que as associações, designadamente uma associação como esta, têm condições para poder desenvolver a sua atividade no município, é uma avaliação que os executivos devem fazer ao longo do tempo. E, portanto, nós consideramos que é importante e, portanto, estamos a encontrar uma solução para que eles possam desenvolver a sua atividade. Executivos futuros podem achar diferente, podem querer colocá-los noutro edifício, podem precisar do edifício da Escola das Faias para desenvolver outro tipo de projeto e, portanto, não é um município que deve ficar obrigado ou que deve ficar, de alguma maneira, falta-me aqui a palavra, não é um município que deve ficar sob uma condição de poder desenvolver aquilo que considera que é o interesse público em função de um compromisso assumido com uma associação em concreto. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a propor é que se celebre este protocolo de cedência, este contrato de comodato, que é, no fundo, um empréstimo, digamos assim, é uma cedência, a título gratuito, durante um período de 4 anos, renovável por iguais períodos, se não houver denúncia de nenhuma das partes, e sem qualquer obrigação do município de futuro ter que encontrar uma solução se, efetivamente, esta solução não puder perpetuar-se no tempo. Com certeza que os executivos, desde logo este e os que vierem a seguir, farão uma análise objetiva da importância da manutenção deste tipo de protocolos e, portanto, nessa altura decidirão em conformidade com aquilo que forem as suas possibilidades e a sua análise. Muito bem, eu não sei se há mais alguma questão. Eu punha, então, o protocolo à votação. Este é o contrato de comodato, é a proposta de aprovação da minuta do contrato de comodato a celebrar entre o município de Alpiarça e o Corpo Nacional de Escutas relativamente ao agrupamento 1301, que é o agrupamento de Alpiarça. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é a proposta de atribuição de subsídio ao agrupamento de escuteiros de Alpiarça. Esta proposta de subsídio vem na sequência da necessidade dos escuteiros terem saído do mercado municipal, onde tinham toda a sua estrutura, e durante estes anos não poderem ter um sítio, ou não conseguirem ter um sítio
nem cedido pelo município, nem conseguido de modo próprio para desenvolverem essa atividade. O facto de desenvolverem uma atividade que nós consideramos que é importante na criação de adultos autónomos, com grau de responsabilidade elevado, desenvolvendo competências e conhecimentos que são fundamentais para criar cidadãos com melhores performances de cidadania na nossa sociedade, que o agrupamento tinha, de facto, as suas instalações no mercado e, em virtude da intervenção, ficou impossibilitado de continuar a utilizar esse local, que muitos dos pertences que tinham na altura deixaram de existir e outros, devido ao mau acondicionamento que tiveram, ficaram inoperacionais ou sem qualquer viabilidade, que não obstante as dificuldades que eles sentiram ao longo destes anos, ainda assim, como referi no ponto anterior, têm desenvolvido as suas atividades, têm integrado acampamentos regionais, têm integrado organizações nacionais, estão a participar na Jornada Mundial da Juventude, têm um conjunto de atividades e de reuniões que mantêm em espaços mais ou menos improvisados e, sobretudo, na igreja, que lhes tem permitido manter essa atividade e manter as crianças e os jovens com vontade de ficarem no agrupamento e de o desenvolverem, e que inclusivamente há interesse de outras crianças mais pequenas e de aderirem, de integrarem o agrupamento. O município considerou que que era importante dar aqui um apoio financeiro que lhes permitisse colmatar uma parte destas dificuldades. E, portanto, a proposta que vem à reunião de Câmara é a atribuição de um apoio financeiro no montante de 2.000 euros ao agrupamento de escuteiros para colmatar estas dificuldades e poderem adquirir materiais indispensáveis para o incremento das suas atividades, não colocando assim em causa o esforço que têm vindo a desenvolver ao longo dos anos e que beneficia, consideramos nós, a comunidade de jovens alpiercenses. Eu ponho ao ponto à discussão. Senhores e senhores vereadores, faz favor. Ora, em relação a este ponto, nós também não temos qualquer dúvida, iremos votar a favor. Estas dificuldades também foram do meu conhecimento e, de certa forma, também houve esse compromisso para com os escuteiros no sentido de colmatar todas estas adversidades que tiveram neste período e, portanto, a assunção também, na minha parte, até enquanto exerci funções executivas, dessa assunção de responsabilidade no sentido de os apoiar naquilo que eram os seus equipamentos necessários para a sua atividade, pelo que iremos votar a favor. Eu tenho só aqui uma correção a sugerir, onde diz, portanto, considerando que, e depois, o agrupamento de escuteiros tinha a sua sede nas instalações do mercado, e na última deste parágrafo tem, por um largo período de tempo, impossibilitados. Portanto, é uma concordância aqui com... Impossibilitados. Impossibilitado, tá? Não parece que essa... Não, mas tinha que ser ficado. Exatamente. E se calhar Ficou durante Não, porque fala no agrupamento. Não, é O agrupamento e não os escuteiros. Exatamente. É, pelo período de tempo, impossibilitado de o frequentar. Muito bem. Então, assim sendo, com esta alteração que vamos introduzir aqui na proposta de atribuição do subsídio, eu punha esta proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 da nossa ordem de trabalhos vem para conhecimento, é um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Alpiarça e a Fundação José Relvas, que visa... que visa estender a possibilidade de realização de atividade física desde muito cedo às crianças que frequentam o Centro Infantil da Fundação José Relvas. Ou seja, a Fundação José Relvas é uma instituição sem fins lucrativos e é única no Conselho com a valência de apoio às crianças.
A promoção da atividade física desde muito cedo tem sido também uma preocupação do município, com projetos desenvolvidos nessa área e que são importantes para o crescimento saudável e a criação de hábitos de vida salutares por parte das crianças. O município entendeu celebrar o presente protocolo, que define as condições de cooperação entre a Câmara Municipal e o Centro Infantil da Fundação José Relvas, falta aqui Fundação, com vista a permitir que todas as crianças do Centro Infantil tenham aulas de expressão física motora. E, portanto, por este protocolo, o município compromete-se a criar estas condições humanas e materiais para a prática de aulas de expressão física motora a todas as crianças que frequentam o Centro Infantil e vem anexo o protocolo de cooperação relativamente à implementação do programa Começar Cedinho, abrangendo aquelas crianças que até agora estavam fora desta possibilidade, dado que integram o Centro Infantil da Fundação e não a escola pública regular aqui onde o município já desenvolvia este projeto. E, portanto, isto vem para conhecimento. De qualquer maneira, eu daria a possibilidade aos senhores vereadores, se entenderem, de ser algumas considerações sobre o mesmo. Não. Muito bem. Então, passávamos assim, está tomado conhecimento, passávamos assim ao ponto 8, que vem também para conhecimento, que são as medidas de poupança de energia para a Alzíria do Tejo, fazendo referência ao seguinte. Como é do conhecimento público, o Conselho de Ministros emitiu uma resolução que procede à definição de medidas preventivas que permitam fazer face à situação e a eventuais disrupções futuras, tendo em vista a garantia da segurança do abastecimento de energia. Nós, objetivamente, as pessoas já sentem isso no dia-a-dia, portanto não é novidade para ninguém. Estamos a enfrentar uma crise energética gravíssima, os preços relativamente aos consumos energéticos dispararam brutalmente, fruto deste conflito armado e também, sejamos de alguma forma justos, todo o panorama de uma pandemia durante 2 anos pôs em causa um conjunto de situações que vieram naturalmente, aliás, já nessa altura da pandemia se notou a escassez de recursos, a escassez de bens, a falta de capacidade produtiva, as pessoas ficaram doentes, estiveram isoladas, enfim. Toda a organização económica teve aqui um impacto muito sério, estamos a falar da Organização Económica Mundial, e agora com esta questão do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, a situação agravou-se brutalmente e, portanto, a comunidade intermunicipal e o conjunto dos seus municípios entenderam, de algum modo, adotar um conjunto de medidas que visam exatamente a promoção de um uso eficaz e racional dos recursos energéticos e obter aqui algumas poupanças, que são poupanças que se refletem em todos nós. E dado que o Conselho de Alpiaça integra a comunidade e dado também que estas medidas foram aprovadas por unanimidade pelo conjunto dos municípios e, portanto, vão ser aplicadas em todos os municípios da comunidade, o Conselho de Alpiarça entendeu assumir estas medidas, dizendo, no entanto, que há um conjunto de medidas e propostas que estão aqui contidas nestas, que são medidas que nós já estamos a desenvolver e que nós já estamos a implementar, aliás, já estávamos. Para ser rigoroso, toda a alteração e a substituição das luminárias foi extremamente importante, e estamos a falar de 100% da iluminação pública, foi extremamente importante para garantir já alguma poupança nesta área, é uma poupança importante. Há municípios que não têm ainda 100% desta substituição realizada e há um conjunto de outras medidas que têm vindo a ser implementadas ao longo do tempo. Há aqui algumas que acrescem, que têm a ver muito com a utilização, porque nós, por exemplo, nem o município de Alpiarça, nem uma boa parte dos municípios da comunidade têm ainda medidas de eficiência energética
sobretudo substituição de luminárias dentro dos edifícios públicos. Houve, na altura, 2 candidaturas e não era viável para muitos dos municípios candidatarem-se às 2 coisas e, portanto, tiveram uma opção que eu julgo, pessoalmente, no caso da Alpiarça, foi uma opção correta. Agora, estas medidas têm impacto, quer no trabalho que estamos a desenvolver e que não está aqui, mas que estamos a desenvolver relativamente às medidas de eficiência energética para os edifícios públicos, nomeadamente a candidatura a um projeto de eficiência energética para os vários edifícios públicos. Eu posso elencar o edifício dos Passos do Conselho, este onde estamos, os bombeiros municipais, o edifício dos bombeiros, o edifício das piscinas municipais, da biblioteca, a Casa dos Patudos. São um conjunto de edifícios que este Executivo está a fazer a certificação energética, porque ela não estava feita, com vista exatamente a podermos candidatar os vários edifícios em sede PRR a projetos de eficiência energética. De qualquer modo, estas medidas são medidas com impacto mais imediato, não é preciso estarmos à espera de certificações nem de candidaturas. Algumas delas são medidas que passam pelos próprios funcionários do município, passam pela utilização por parte da Câmara de um conjunto de recursos energéticos que nós temos disponíveis e relativamente à sua utilização. E, portanto, aquilo que se prevê, naturalmente, é reduzir o consumo de energia, fazer uma transição para fontes de energia renovável, preferencialmente a manter estas fontes de energia que hoje temos, e a procurar disciplinar ou criar aqui um hábito que advém da escassez e dos preços elevados da utilização do consumo energético, porque as pessoas efetivamente não estão ainda com o seu mindset fixado na necessidade de operarem algumas destas medidas. Tem a ver com as temperaturas dos ar-condicionados no interior, tem a ver com uma questão que vamos procurar de algum modo minimizar relativamente à utilização do gás natural para aquecimento das piscinas interiores. Dizer que nós, relativamente ao aquecimento das piscinas municipais, vamos ter aqui valores 6 vezes superiores, pelo menos, nos nossos cálculos que são feitos ainda com alguma margem de erro, àqueles que tínhamos e, portanto, nós, para dar o exemplo, nós no nosso município gastávamos uma média de cerca de 30 mil euros por ano em gás natural nas piscinas municipais para podermos manter o tanque interior aquecido à temperatura indicada e vamos ter que multiplicar neste orçamento este valor por 6, pelo menos. E, portanto, estamos a falar de passar de 30 para 180. Estas medidas têm, de alguma maneira, a presunção de nós podermos ter aqui alguma diminuição noutras áreas que nos permita depois compensar estes custos, até porque a intenção é manter estes equipamentos a funcionar. E assim sendo, apesar destes serem, do ponto de vista para conhecimento, eu dou a palavra aos senhores vereadores que quiserem fazer uso. Faz favor, senhor vereador. Portanto, de referir que estas medidas são importantes sempre, não só em questões de crise energética, porque a própria gestão das necessidades energéticas deve ser uma preocupação nossa todos os dias. Gostaria de reforçar aqui a opção da substituição da iluminação pública por LED a 100% no Conselho, que foi também importante, que deu uma redução que agora irá ser possivelmente consumida e não chega mas pelo menos já é uma vantagem em relação ao futuro da opção que foi tomada. E gostaria de acrescentar também que todas estas dificuldades criadas de aumentos de preços, a pandemia e o conflito são determinantes, ponto.
mas não podemos deixar de lado também a ganância dos grandes grupos económicos, não só nacionais, mas em termos internacionais, porque o aumento dos seus lucros é brutal e, portanto, não acompanham todo este sacrifício que é feito às entidades, às pessoas, aos países, e a impotência, de certa forma, de toda a organização em termos nacionais e internacionais para diminuir e controlar essa ganância à custa do sacrifício das populações e das entidades públicas. Disso. Muito bem. Então, o ponto veio para conhecimento, está tomado conhecimento. Chegamos assim ao final da nossa reunião.